Capítulo 69, 2, A temporada que não é minha. Tribo de Minias. Eu lembro. 300 anos atrás, na região das Pombas, vi, embora um monstro do submundo estivesse se aproximando, você foi capaz de proteger sua cidade com apenas 400 homens. Independentemente da autoridade da cidade, dos aristocratas, dos cidadãos e dos escravos, todos vocês se tornaram um e retaliaram juntos. A humanidade nunca esquecerá sua luta. Pessoas de Asplebon. Quem poderia esquecer a lendária batalha que todos vocês exibiram 150 anos atrás? No momento em que ela disse essa linha, um único grupo aplaudiu. A tribo conhecida como Aspledon havia dado uma resposta fervorosa. Viva para Asplebon! Viva para Asplebon! Foi a partir daquele momento. A nomeação de Elizabeth não era mais uma simples chamada de papel, mas agora era um eco massivo que abalou o exército humano. Cada vez que a princesa imperial clamava a uma tribo ou a uma cidade, os soldados que eram despachados daqueles lugares abanavam as bandeiras ferozmente e aplaudiam. Loucras, as pessoas que viveram enquanto cultivavam a água do honroso rio de Sepissos. Eu lembro. 200 anos atrás, vocês todos decapitaram nada menos que 2 dragões em Eubeia. Até mesmo as deusas do céu devem ter sido movidas por sua realização. Locris. 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 Tude. Os soldados de um único exército começaram a bater as pontas de suas lanças contra o solo. Eles estavam gritando, mantendo o orgulho em sua pátria. Eles provavelmente não foram obrigados a fazê-lo, mas os bateristas levantaram suas baquetas e começaram a bater pesadamente em seus tambores, feitos de couro de vaca. Bang! Bang! Enquanto a terra tremia por causa dos rugidos, o ar tremia devido aos tambores. Entre o tremor e tremor, a voz de Elizabeth estava livre. Povo de Abantes. Povo de Alpels. Sua gloriosa batalha ainda está gravada em cada parede de pedra de sua fortaleza. Quando eu tinha 6 anos de idade, enquanto escovava minha jovem mão infinitamente sobre os nomes gravados naquelas paredes, eu fiz uma resolução. Que eu me lembrarei dos nomes dos bravos homens escritos aqui nessas paredes para sempre. Portanto, eu chamarei seus antepassados. Adrastos, Menestels, Elepenor, Stira, Opo, Scarpe, Algeal e Tarpes. Ela realmente memorizara todos os nomes e os chamava um de cada vez. Sua voz lentamente se tornou mais e mais alta. O tremor e tremor dos soldados seguiram atrás de sua voz e subiram abruptamente. Uma vez que um número de nomes que ela chamou alcançou mais de 20, os soldados aplaudiram. Uma vez que um número de nomes que ela gritou alcançou mais de 30, os soldados levantaram seus chapéus, e uma vez o número de nomes que ela gritou finalmente chegaram a mais de 50 anos, todo o exército de humanos se tornou um e estavam gritando juntos. Ah, ó, humanidade! Que linda, Elizabeth! Um pedaço de cada vez, você bordou a humanidade que eu tinha quebrado em fragmentos. Se meu discurso era agudo e os separava, então você aplicava cola em cada lado cortado e os puxava gentilmente. Embora eu tenha incitado sua raiva e ódio, Elizabeth os liderou usando seu orgulho em direção à sua terra natal e com a ilusão de que a humanidade era uma só. Ninguém queria se chamar camponês. Não importa quem fosse, as pessoas gostariam de acreditar que eram apenas humano. Antes de serem referidos como camponeses, eles queriam ser chamados de humanos. Antes de discutir a hierarquia, eles favoreciam seus lares e, antes de mergulhar em uma divisão, eles amavam a harmonia. Elizabeth sabia disso. Ela sabia que o amor podia ser instigado tão facilmente quanto o ódio. Vocês todos, que foram chamados por milhares de nomes ontem, estão aqui hoje como Habsburgo, França, Bretanha, Batávia, Teutão, Castela, Sardenha, Anatólia, Moscou, Kalmar e Bernícia. No entanto, nós sabemos. Sabemos que éramos originalmente um. Às vezes, a humanidade se desuniu. Às vezes, a humanidade se ressentia mutuamente. No entanto, independentemente de tudo isso, ainda éramos um.
Sempre que aqueles monstros saqueavam nossa terra adorável e matavam nossas famílias e companheiros, nós sempre nos tornamos um e lutamos juntos. Desprezo e ódio foram incapazes de nos impedir. Mesmo os caninos fortes dos monstros eram incapazes de nos separar. É assim, é porque somos humanos. É porque nascemos como humanos e, até os nossos momentos finais, desejaremos morrer mais do que simplesmente seres humanos. Como a nossa luta não foi para a própria humanidade. Nossa luta foi exclusivamente para o bem da humanidade. Finalmente, meu telescópio descobriu Elizabeth. Era como se a princesa imperial de cabelos prateados estivesse olhando assim desde o começo, já que era como se nossos olhos se encontrassem através dessa vasta distância. Elizabeth desembainhou sua espada e levantou-a. Era uma espada de prata. Um único raio de luz atravessou uma brecha entre as nuvens escuras e fez a espada da princesa imperial brilhar com uma prata brilhante. Toda vez que Elizabeth gritava, os soldados respondiam dizendo está certo. Hoje, neste mesmo dia, a humanidade chegou novamente a um momento em que todos se tornaram um único grupo. Mais do que antes, esses monstros são mais fortes e mais maliciosos. Eles sabem que só podem ganhar se fôssemos divididos. Todos vocês devem ter ouvido bem seus falsos sussurros. Mas como se pôde esquecer? O fato de que a humanidade sempre foi uma. Isso mesmo. Está certo. Por centenas de anos, esses monstros colocaram esforços consideráveis em nos separar. Mas nos lembramos. O fato de que a humanidade sempre foi uma. Isso mesmo. Está certo. Hoje, eles estão mais uma vez tentando nos separar. No entanto, nós sabemos. O fato de que, neste dia, a humanidade é certamente uma. Como nossos ancestrais já fizeram antes, como estamos fazendo hoje, e como nossos descendentes o farão amanhã, os humanos continuarão a existir para sempre como uma única humanidade. Isso mesmo. Está certo. Elizabeth colocou a lâmina contra a mão e cortou a palma da mão. As ataduras foram rasgadas e sangue carmesim começou a fluir. Ela apertou o sangue e gritou. Eu, Elizabeth de Habsburgo, por meio deste voto. Eu sempre estarei nas linhas de frente durante a guerra defensiva, que se revelará a partir deste dia. Sempre que você quiser se ajoelhar diante da crueldade daqueles monstros, estarei diretamente atrás de você, apoiando suas costas. Sempre que você estiver olhando para frente em desespero, por causa da crueldade daqueles monstros, eu estarei de pé ali. Elizabeth abriu o punho. O sangue que se acumulou em sua palma espalhou-se de uma só vez e voou pelo ar. Como se tentassem pagar por cada gota de sangue, os soldados gritaram. Finalmente, ignorando suas terras natais, seus rugidos se misturavam caoticamente e não podiam mais ser entendidos.